sucesso, se a gente poder realmente seguir os PJs deles, né? Como a gente sempre quis seguir o nosso Gurudev, a gente sempre quis sair na caminhada da manhã com o nosso Gurudev, a gente sempre quis seguir ele para lá, para cá, mas agora o momento de seguir é agora, é seguir as instruções dele. Então, ok. Mas já estava tudo já, que passa When Tarun Krishna will return? He already He's come back? Just arrived. When Umadidi will come? Tomorrow evening. Tomorrow. And how many days she will stay? She was only doing one work on Friday, and then this weekend she's going to Pinda, 2 hours from here, and then she comes back. Total how many days she will stay? In Brazil, 3 weeks. So she will go Pinda, And after Sao she Paulo, comes, yeah, Sao Paulo, and she goes to Rio, and then she comes back from Rio 3 days, Sao Paulo, and then back. not go Santos? Santa, because you see, like, they can only do 1 day, but for me to go and come back same day, maybe she's, Why only 1 day, not 2 days? I don't know why. So, yeah. Vimal has returned? Yeah, How she like the program there? she's very happy. With the association. Very happy. She wants to come tonight here, but she went to the college. Microphone give to Sita. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chaksurunmilitam yena Tasmai Sri Gurave Namaha Avirbhuto Sakaruno Srivamana Narayano Rupanuga Pravaro Sukesava Priyo Bhaje Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhayeva cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha Kanaka Jalada Gatro Nilasanabhujanetro Mrigamadabara Bhalo Malati Kundamalo Tarala Taruna Beso Nilapitambareso Smarani Bhritani Kunje Radhika Krishna Chandro Chiradadattam Nijagupta Vittam Saprema Namam Mritamattudara Apamarang Jabitatar Gaura Krishna Janebho Stamahang Prapadde Ha Devi Kaku Bhargad Gadayadvacha Yache Nipatta Bhuvi Dandavata Udbhatarti Assa Prasadamabudhassa Janassa Kritva Gandharvike Nijagane Gananang Videhi Anga Samalimachata Viravito Mandikritandi Param Jadang Jagudaro Chisang Vidadhatam
पट्टम्बरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलशब्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजं ध्यायेम दामोदरम् भक्ताविहीन अपराधलक्षै चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. All together. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. First of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad, Paramahansa Swami, Astotara Sata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Om Vishnu Pad, Paramahansa Swami, Astotara Sata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. I pay my humble obeisances in the lotus feet of my spiritual grandsire, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all Rupanuga Guru Vargas. I convey my Dandavat Pranam, all Vaishnavas and Vaishnavi assembled here. Welcome all guests who present today. Encourage me to speak some Hari Katha. Então, primeiramente, Maharaj oferece as suas mais humildes reverências aos seus mestres espirituais. Para Maharaj Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj, Om Vishnu Pada Paramahansa Parivajrakacharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Também aos seus mestres dos seus mestres espirituais, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, e a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes que vieram inspirar ele a falar Harikatha. Yesterday it was a very auspicious day. According to Vedic tradition, if you want to start anything, one is Akshaya Tritiya, Vasanta Panchami, few tithis are there in 1 year. Out of all tithis, the topmost is Akshaya Tritiya. It was yesterday that so many auspicious things took place together. Então, ontem foi um dia extremamente especial no nosso calendário Vaishnava. Se chama o dia de Akshaya Tritiya. E diferentes datas acontecem no ano em que é muito auspicioso se começar alguma atividade auspiciosa, digamos, né? Mas de todas as datas, dessas datas que é bom se começar alguma coisa, essa data de ontem, Akshaya Tritiya, é a melhor de todas. Akshaya Tritiya means imperishable. Tritiya means third day of moon. So the third and white fortnight. So enter the year, this Tritiya, third day of moon of white fortnight come 12 times, and black fortnight Tritiya come 12 times. So each and every white fortnight third day of moon will be Akshaya Tritiya or not? Então, esse dia de Akshaya significa aquilo que não pode ser destruído. E Trita é o terceiro dia depois de alguma lua, que é a lua que agora 3 dias atrás. Então, ele falou de outras, eu sou muito ruim em relação a esse tipo de coisa. O que ele falou em relação a isso? Porque que cada 12 vezes e 14. There is 2 fortnight, black fortnight when you go towards new moon, white fortnight go lead to
full moon. Que é quando vai, lua nova, quando vai em direção à lua nova, em direção a outra lua cheia. So, each and every white fortnight of third day of moon will be Akshaya Tritiya or not? If not, why not? If yes, how? Maharaj está fazendo uma pergunta, mas cada vez que essa data se repete acho que 12 vezes ao ano, o Maharaj falou, cada uma desses dias é Akshaya Tritiya também ou não? Se é, por quê? E se não é, por que não é? Alguém pode responder? Just like when Krishna appeared in this world, 8th day of moon, black fortnight, that 8th day of moon, Ashtami Tithi called Janmashtami. Beside that, so many Ashtami Tithis, means 11 more black fortnight Ashtami Tithi will not be, never be Janmashtami. Então, assim como o Ashtami Tithi foi o dia, né, que Krishna ele apareceu neste mundo. Outras 11 vezes também são esse Ashtami Tithi, mas as outras 8 vezes não são Krishna Janmashtami. Sri Chaitanya Mahaprabhu born in full moon day. All full moon day now will be Gaur Janmotsav. Baladev Prabhu born in full moon day. All full moon day not be Baladev Abhirbhav Tithi. Srimad Nityananda Prabhu appeared 13th day of moon. All 13 day of moon will never be Nityananda Trayodasi. Então, Maharaj está falando que, por exemplo, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele apareceu na lua cheia, Baladev Prabhu também apareceu na lua cheia, mas não todas as luas cheias são Gaur Janmotsava ou Baladev Puni, não são todas as luas cheias. Também da mesma forma, Shri Nityananda Prabhu, ele nasceu em Trayodasi, não quer dizer que todo Trayodasi ele é também o dia do aparecimento de Nityananda Prabhu. Like Jagannath Dev, once a year from Jagannath Puri, Nilachal to going Sundarachal, riding on chariot. That time will be called Jagannath Ratha Yatra. Other time enter the year all over the world, Jagannath Dev may ride on chariot. That will not never be Jagannath Ratha Yatra, will be Shobha Yatra. Então, por exemplo, o Senhor Jagannath, ele, em dia específico do ano, ele vai de Nilachal a Sundarachal, naquele dia se chama Jagannath Ratha Yatra. Então, mas não todos os dias do ano, se Jagannath subir na carruagem dele para ir para outro lugar, não vai ser Jagannath Ratha Yatra, vai ser Shobha Yatra. I have cleared all this point. My third PhD thesis, Jai Jagannath, in this book have been published. Already inaugurated in Navadvip Parikrama, now will be available very soon for everyone. Então, Maharaj, ele fez essa tese, se chama assim, né, nesse livro, né, chama Jai Jagannath, que já foi publicado tudo e agora as mais cópias vão sair. Já saiu aqui em Gaur Purnima, mais cópias vão estar em breve disponíveis. So, when will be Akshaya Tritiya? Only white fortnight, third day of moon not, must be month of Vaisakh. For Janmashtami must be month of Bhadra. For Gaur Purnima must be month of Phalgun. And for Jagannath Ratha must be month of Ashad, otherwise not. Então, por exemplo, a Akshaya Tritiya não vai ser toda esse dia específico a cada, né, de 3 dias depois da lua crescente que seja, não vai ser sempre, vai ser no mês de Vaishak, né? Por exemplo, o próximo Janmashtami não vai ser em qualquer Ashtami, vai ser no Ashtami no mês de Bhadra. Também depois disso, chegou Janmotsav, não vai ser em qualquer lua cheia, vai ser na lua cheia do mês de Phalgun. E Jagannath Ratha Yatra não vai ser em qualquer mês, vai ser no mês de Ashad. So, Akshaya Tritiya means Akshaya means imperishable. In India, they start new business, other thing. In Akshaya Tritiya, will be imperishable. Então, And in this very day, people will donate so much to the Vaishnavas, Brahmanas, and moreover, this day will be so many wedding ceremony, because in Western influence has entered in India, so many divorce took place. To pretend the divorce, there be wedding ceremony, 100,000. Então, por exemplo, né,
Então, nesse dia de Akshaya Tritiya, Akshaya significa aquilo que não pode ser destruído. Então, qualquer imperecível, então qualquer coisa que se começa nesse dia não vai, né? Não vai se acabar, digamos assim, e as pessoas não vai deixar de funcionar. Então as pessoas nesse dia na Índia, elas começam a fazer negócios ou começam algum tipo de negócio naquele dia específico. Também eles dão muitas doações para os Vaishnavas, que é um ato muito auspicioso de se fazer, e especialmente nesse dia na Índia, porque o Maharaj está falando que a influência do Ocidente chegou na Índia de uma forma que até muitos casamentos acabam em divórcio, que é uma coisa que não é comum na Índia. Então, muitos casamentos agora acontecem, milhares de casamentos acontecem nesse Akshaya Tritiya para que os casais não se divorciem. So you have also this disease in Brazil, divorce. Yes, so many. So many. With devotees also. I mean devotees also. Many. Okay. So what is the means of divorce, Sundarananda Prabhu? Divorce. Who is married, they can say what is the meaning of divorce. Because the relationship, they Come thicker and thicker, come closer. finish the relation. So what do you mean by divorce, Nilananda Prabhu? And how it start? Start with marriage. What is spelling of divorce, Dinabandhu? Como que são letras? You're very tired. Divorce. D for what? D for doubt among each other. Husband and wife together, this doubt start. I am more beautiful than Putana. Maybe she has other Namoradha. Why he is going here and there without my permission? And he is thinking, maybe my wife has another Doradha. So this start doubt. First start doubt among each other. Então, o Maharaj perguntou qual o significado de divórcio. A gente ouviu diferentes significados. Então, ele está explicando cada palavra, né, cada letra da palavra divórcio. Então, primeiro começa com D. D é para dúvida. O casal começa a duvidar um do outro, né? Ela fica pensando, eu sou tão linda, eu sou mais bonita que Putana, e talvez ele está me traindo. Será que ele está indo procurando outras mulheres? Será que ele tem uma namorada aqui e lá? Ele também começa a duvidar dela, que ela tem uma namorada escondida em algum lugar, e aí dúvida é a primeira coisa. Divorce or divorce? D-I-V-O-R-C or D-I-O-V-O-R-C? What? D-I-V-O. D-I-V-O-R-C. Yes. Okay. Then I for ignoring or insulting each other. First they will doubt, maybe he has no more Radha, and he is thinking maybe she has do Radha. Then they are insulting or ignoring. First they start ignoring each other. She will cook, not serve to him. All they are their own. Ignoring that, insulting by words each other. Então, D, agora I. I, o que significa ignorar e insultar, né? Primeiro, eles começam, devido à dúvida, eles começam a se ignorar, porque eles duvidam, né? Aquela coisa um com o outro. Ela cozinha, mas não serve para ele direito, ou nem serve. Ele também... Eles se ignoram um ao outro dessa forma e, por essa atitude, eles começam a se insultar gradualmente. After that, we for violence. Means first they start torturing each other, mentally violence. We for violence. Então, V para violência. Agora, devido à dúvida, ignorar um ao outro e insultar uns aos outros, e começam a cometer violência mental, tortura mental contra o outro. Then overpowered. They want to each other overpower, want to control, and are for restless. What they do cannot understand. Even devotee, they cannot understand how to control each other. He want to overpower on her, she want to overpower on him.
could not do, then became R for restless. Então agora a próxima palavra é o, que em inglês, né, overpower significa controlar. Agora eles querem controlar uns, o que a pessoa faz, controlar, e gradualmente eles se tornam restless, que é agitados, eles ficam agitados e começam a brigar e tudo assim, né? Aí eles começam a cantar, fazer toda a vida espiritual daquele jeito que não tem, né? Then see, because when it is going on, they have children, it's critical for children, because what they are doing now, they are using a cunning nature each other. Due to all these things, it has become very, very critical for children. Então agora C significa o quê? Agora a situação se torna crítica. Porque crítica para quem? Para as crianças. Então C e C. Agora as crianças sofrem com essa situação crítica do casamento deles. Then E for emotionally weak. I cannot understand as before what is emotionally weak. I never seen in India all this thing. Our one sannyasi told I am very emotionally weak. What emotionally weak? Well, when I was small, then my mother ran with other guy, my father ran with other dog. So I am very emotionally weak. After again father marry, again mother marry, so I am emotionally weak. So this will be emotionally weak for children. After that, E for end of relation. This is divorce. Então agora a última palavra E significa que agora eles, né, todas as pessoas, especialmente as crianças, se tornam emocionalmente fracas e gradualmente, né, o Maharaj falou que ele não entendia o que isso significa, fraqueza emocional. Um sannyasi falou para ele que quando ele era criança, o pai fugiu com uma mulher, fugiu com uma mulher, a mãe fugiu com outro homem, e os dois se casaram com outras pessoas, e ele se tornou emocionalmente debilitado, fraco emocionalmente. Ele não entendia o que era isso. Então, dessa forma, o outro e isso, fim, end. Então, tudo acaba dessa forma. No more relation. Não existe mais nenhuma relação. Explanation is okay? Very good. Muito bom. To prevent this divorce disease in India, topmost wedding ceremony in this Akshaya Tritiya. Então, para prevenir divórcio na Índia, os melhores casamentos, organizados de melhor forma, acontecem nesse dia de Akshaya Tritiya. This is the first day of creation. Our Adi Guru, the starter, the doer of this Sampradaya, four-headed Brahmaji, he did creation this very Akshaya Tritiya. And when baby come from mother's womb, they need to get breast milk. How they maintain? So Brahmaji did creation and he create barley. Barley look like wheat but more longer size. And so much nutrition power is there. So first day of creation and the created by Brahmaji barley. Então, nesse dia de Akshaya Tritiya, o Senhor Brahma, nosso Adi Guru, o Guru de nossa Sampradaya, o Brahma de 4 cabeças, ele começou essa criação, a criar tudo nessa criação. Ele criou também a cevada, né? Que tem tantos nutrientes, que tem tudo, né? Que é o primeiro grão que é criado por ele. And gate will open up Badrinarayan in Himalaya. 6 days temple was completely covered by snow. Gradually they moved the snow and yesterday that Akshaya Tritiya get open for everyone. Então também nos Himalaias o templo de Badrinarayan, ele abre as portas depois de 6 meses coberto por gelo, né? Eles removem o gelo e o primeiro dia que ele abre é o dia de ontem de Akshaya Tritiya. Moreover, our beloved Param Gurudev, he established Gaudiya Vedanta Samiti this very day. And this very day we start Jagannath Dev Chandan Yatra. I will explain gradually one after another. Então também nesse dia de Akshaya Tritiya, o nosso amado Param Gurudev, Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj, ele começou a Gaudiya Vedanta Samiti, e também no dia de ontem Chandan Yatra começa. O Maharaj vai explicar cada uma dessas datas. So first I am coming from our Guru Vargas. Param Gurudev established Gaudiya Vedanta Samiti in Calcutta. At that time, foundation member with him, beside him, my another Param Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj,
At that time his name was Abhay Charan Dev, Abhay Charan Prabhu. Another my spiritual grandsire, Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. At that time his name was Narottamananda Brahmachari. Another founder member was my Guru Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Bhavan Goswami Maharaj. At that time his name was Sajjan Sevak Brahmachari. Então, nesse dia, Shri Param Gurudev Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj, ele começou a Gauriya Vedanta Samhita juntamente com outros devotos puros ali, que ali estavam, que começaram com ele, foram registrados juntamente, né, com todos, como se diz, fundadores da Gauriya Vedanta Samhita, Abhay Charan Dev, que é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, né, naquele tempo Abhay Charan Dev, Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj, que naquele tempo se chamava Narottamananda Brahmachari, e também o Guru de Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Bhavan Goswami Maharaj, que na época se chamava Sajjan Sevak Brahmachari. So, Narottamananda Prabhu, he was a very first class Pakka Bhagavad Pathak, explained very nicely. He is responsible to bring our Pujyapad, our Param Prapujya Charan Trivikram Goswami Maharaj. He brought him mott when he was in 1942. Narottamananda Prabhu brought to him in mott. And 1946, same Narottamananda Prabhu brought our beloved Gurudev to mott. Então, Sri Narottamananda Brahmachari, ele era tão assim, qualificado, tão especial, ele falava o Srimad Bhagavatam de uma maneira que, né, uma maneira perfeita, de tal forma que ele foi o responsável por trazer a Prabhupada Charan Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj em 1942 e 1946, pela pregação dele também, ele encontrou nosso Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e também o atraiu até o mato em 1946. So, Badrinarayan Darudghatan means the gate of Badrinarayan. There is 4 dhams. One is Badrinarayan, second Kedarnath, third Setubandha Rameswar, 4 Jagannath Puri. So out of 4 dhams, one is Badrinarayan. Então, dos 4 dhams, que seriam Kedarnath, Badrinarayan, Setubandha e Jagannath Puri, Rameshwar Jagannath Puri, Badrinarayan é um deles. Here in Badrinarayan, the Badrinarayan deity worshipped 6 months by human beings and 6 months by demigod. From this Akshaya Tritiya, 6 months will be worshipped by human being. And when too much cold, all temple covered by snow, how human being can go and do worship? Then demigods will come from heavenly planet, they will worship, because they have not material body like ourselves. They can go by snow anyhow, they can go, no problem for them. Então, nesse dia de Akshaya Tritiya ontem, o templo de Badrinarayan, suas portas abrem, porque esse templo, Badrinarayan, ele é adorado, 6 meses ele é adorado por seres humanos e 6 meses ele é adorado por semideuses. Porque por 6 meses o templo é coberto por gelo, nenhum ser humano pode entrar ou fazer algum tipo de adoração daquela forma. Então os semideuses que não têm um corpo material vão e adoram Badrinarayan naqueles 6 meses. In human beings, so many are very intelligent, like doctor, engineer, lawyer, this, that. Out of all of them, the advocate or lawyer, they are very argumentative person. They can argument very easily. So in our Sangha here also one going to be lawyer, Gopinath, he may ask, where is the evidence? The demigods worshipping, maybe Madhama became crazy, put him mental hospital. Então, Maharaj está falando que muitos seres humanos são qualificados, muito inteligentes, doutores, engenheiros, advogados, né, assim por diante. Então, talvez assim um advogado que de todos eles é o mais argumentativo, assim, então aqui temos um que é Gopinath, talvez ele vai perguntar, mas de onde está a evidência que 6 meses os semideuses adoram? O Maharaj está louco, bota ele no hospital, porque ele não está falando coisa que não tem nada a ver. Little I don't believe. Where is the evidence? How demigods will come and worship? You can answer this? So how demigods worshipping? I am giving example. Então Maharaj está falando, qual é a evidência de que isso acontece? Eu posso responder? Não. Então, qual é a evidência? Maharaj vai falar agora. Neither I am crazy or not to go to mental hospital. I give evidence. So 6 months before, when they close the door, lock it, then they offer tulasi leaves in the lotus feet of Badrinarayan.
After 6 months later, when they open, Tulsi leaves as fresh as it was when they offered, just like somebody offered it. You may say, oh, because you are covered by snow, it is fresh. If too much covered by snow, then it will be frozen, not really fresh. Então, Maharaj está falando aqui, quando eles fecham o templo, nos 6 meses que o templo é coberto pela neve, eles trancam a porta. Antes de trancarem a porta, eles fazem a adoração de Badrinarayan e oferecem folhas de tulsi frescas nos pés de Badrinarayan e trancam o templo. Depois de 6 meses, eles voltam, o pujari volta, abre as portas e as tulsis, não as tulsis que estão ali nos pés de Badrinarayan continuam exatamente frescas. Então, Maharaj está falando, talvez alguém vai falar que porque está coberto por neve, então elas permanecem frescas como uma geladeira ou o que seja. Então, Maharaj falou, não, naquela temperatura elas iriam se congelar, mas isso não acontece. Okay, as a argument, maybe I agree with Gopinath, it was covered by snow. So it is fresh as it is. Why? Because it is inside, Tulsi offered feet, and then temple covered completely snow. It was not direct touch by snow, so maybe it not be frozen. I am agree with this proposal. Ok, então, o Maharaj está falando, ele concorda com a proposta do Gopinath, o argumento do Gopinath, que ok, tem o templo e o gelo está por fora do templo, está tocando diretamente as folhas de tulsi, então talvez elas estão frescas por isso, ok? Now, still I am not crazy or not mental disease. So I am giving example, second one, to refute this point of lawyer. Então, What is that? When they close the gate, they put Givik lamp. When they open, Givik lamp still flaming. How it is possible 6 months covered by snow, Givik lamp flaming there? When you put Givik lamp, after few minutes you will extinguish automatically. Even after 6 months later, when they open, seems that somebody did Arati just now, is flaming. How it is possible? Então, Maharaj, como o Maharaj está falando, como ele não é louco, nem precisa ir pro hospício, então ele dá mais evidências em relação a isso. Então, não somente as folhas de tulsi estão completamente frescas quando o pujari abre ali, mas antes do pujari trancar, 6 meses antes, antes daqueles 6 meses de gelo, ele oferece uma mechinha de ghee, né? Depois daqueles 6 meses, quando o pujari abre, a mechinha de ghee está ainda acesa, está uma mechinha de ghee ali acesa, o que é completamente impossível. Se a gente oferece para a deidade uma mechinha de ghee, ela dura no máximo 5, 10 minutos e ela naturalmente se apaga. It is mentioned in the scripture, Krishna sadhama gate dharma gana divisah kalo nashta disamesa puranarko dhunodita. When Krishna give up this world and when is Aprakar Dham, then what he kept? He kept behind Srimad Bhagavatam. This Bhagavatam composed by Vyasdev in this Badrinarayan. Então, se diz que Krishna é Swadhamopagate, que Shri Krishna, quando ele encerrou seus passatempos neste mundo, ele, naturalmente, quando Krishna deixou este mundo, a escuridão naturalmente ia tomar conta de tudo, mas o Senhor Krishna deixou o Srimad Bhagavatam neste mundo para iluminar o mundo inteiro. E o Srimad Bhagavatam foi escrito por Shri Vyasadeva nesse mesmo lugar de Badrinarayan. Our beloved Gurudev told it may possible that other Puranas, Vedanta Sutra, Upanishad is possible to write for Vyasdev in Badrinarayan. Especially in Bhagavad 10th canto, full of rasas, not possible to compose in Badrinarayan in Himalaya, because dry place. Vyasdev must compose Bhagavatam, especially 10th canto in Vrindavan. Because in Vrindavan, when you do parikrama, one area called Badrivan, Gurudev, this is the place where Vyasdev write Srimad Bhagavatam 10th canto. Então, Shri Vyasadeva, ele escreveu diferentes Puranas, Brahma Sutra, diferentes escrituras, ele escreveu ali em Badrinarayan, e ele escreveu uma parte do Srimad Bhagavatam ali.
Mas o nosso amado Gurudev, ele dizia, é impossível que ele tenha escrito o 10º canto de Srimad Bhagavatam ali, porque aquele lugar é seco, não tem rasa. Então ele foi até Vrindavan para escrever especialmente o 10º canto do Srimad Bhagavatam, no lugar quando a gente faz Parikrama de Vrindavan, um lugar ali no Parikrama é o lugar onde Shri Vyasadeva, ele Badrivan, é um lugar onde Shri Vyasadeva escreveu o 10º canto. So this is the Badriyan same place. When Radha Krishna went, then they keep behind their parrot to preach their glory. Like Lord Ram entered in Apragat Ajodha, keep Hanuman behind. Just like Gurudev entered Nitya Lila, keep me behind for weeping. So when parrot very unhappy, where is Harikatha going? Where is Harikatha going on? Then he heard that Shivji is speaking Harikatha to Parvati Devi in Kedarnath. Então, assim, né, como quando Shri Krishna, Shrimati Radha e Krishna, eles encerraram seus passatempos neste mundo, eles deixaram o papagaio Shri Su, né, para que ficasse neste mundo para pregar suas glórias neste mundo, naquele lugar de Badrinarayana. Assim como o Sr. Ramachandra também, quando ele encerrou seus passatempos, ele deixou Hanuman. Maharaj está falando assim com o nosso Gurudev, quando deixou este mundo, ele deixou ele aqui para que ele chorasse, né? Então Maharaj está falando que aqui, ali daquele lugar, Shri Sukha, aquele papagaio, ele ficou pensando onde está esse Harikatha, onde eu posso ouvir Harikatha. E gradualmente ele descobriu que Shivji, ele estava falando esse mesmo Harikatha para Parvati Devi em Kedarnath. Don't try to enter in trance. Don't close your eyes. You are not is Paris, France. You are Sao Paulo, Brazil. If you want to enter trance, go to France. Remember, we are in Sao Paulo, not in France. Don't enter in trance. Então, Maharaj, ele está falando, não entrem em transe, vocês não estão na França, vocês estão em São Paulo, então não fechem os seus olhos e entrem em transe. Vocês estão em São Paulo, não na França. When Shivji understood, because Parvati Devi, due to nature of woman, she fell asleep. Then Sukdev means the parrot, papagayo. He imitating the voice of Parvati. Yes, go on, very good. After that, interesting, fantastic, wonderful. And when going to the end, Prabhu, what happened after that? What happened after that means, when you are discovering creation, I fall asleep. Then who has heard this? Then Shivji found out that papagayo and want to kill. Then papagayo flew from there to Badrinarayan, entered in the womb of Bitika Devi, wife of Vyasdev, in that same Badrinarayan. Então, o Sr. Shiva estava falando desse Harikatha para sua esposa, Parvati Devi. Então, mas na natureza das mulheres, né, em algum momento, outro momento, elas vão dormir no Harikatha. Então, Parvati Devi, naturalmente, ela começou a cochilar quando a criação de toda essa criação começou a ser escrita. Então, o papagaio, né, Sukadeva Goswami, ele viu isso acontecendo, mas ele não queria que o Harikatha parasse, então ele começou a falar na mesma voz, exata voz de Parvati. Sim, muito bom, continue, interessante, que mais? Isso, então ele começou assim, na mesma voz, e Shivji falando, ele completamente absorto falando, sem perceber que Parvati estava dormindo, mas Parvati, quando ela acordou, ela falou, mas o que está acontecendo? Onde você parou? Eu perdi. Ele falou, como você perdeu? Sim, quando você começou a falar sobre a criação, eu cochilei, e onde você parou? Continua de lá. Ele falou, mas então, quem estava falando com a sua voz? Aí ele gradualmente viu aquele papagaio que saiu correndo voando em direção a Badrinarayan, onde Shri Vyasadeva estava ali com a sua esposa, e ele entrou na boca da esposa no ventre dela, por meio da boca da esposa de Vyasadeva. So Shivji told them, who has heard this? Then he found out this papagayo, being unqualified, he has heard Bhagavad Katha, I will kill him. So took his trident, and due to fear of Shivji's trident, he flew down from there. And he came to Shivji couldn't understand that papagayo entered because Vyasdev was speaking Harikatha, Bhagavad Katha. Bitika Devi listening very carefully. Eyes open and mouth, eyelid not dropping. Then he flew down in the stomach of
Bitika Devi. Shivji came, then Shiv and Vyasdev, Harihara Ekadma, they did pranam each other. Shivji, have you seen the papagaio? What happened? Why so much hurry? Então, quando Shivji ele viu que aquele papagaio tinha ouvido esse Srimad Bhagavatam, que que era uma pessoa desqualificada, tinha ouvido esse Bhagavatam, ele pegou o seu tridente e começou a perseguir Shukadeva aqui para matá-lo, porque uma pessoa desqualificada ouviu o Bhagavatam. Então, Shuk, ele começou a voar, fugir do tridente de Shivji, ele foi em direção a Badrinarayan. Quando ele chegou em Badrinarayan, Shri Vyasadeva estava falando este mesmo Bhagavad Gita para sua esposa, Vidika Devi, que estava ali ouvindo completamente atônita, com os olhos abertos, com a boca aberta, atônita de ouvir aquele Harikata. Então, gradualmente, o Shuk ele voou diretamente na boca dela e entrou no seu ventre. Então, Shivji, Hari Ekatma, Shivji e Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna, se encontraram, deram reverências um ao outro, e ele perguntou: você viu esse papagaio? Onde ele está? So, then that Vyasdev, why you are sorry? Nana, please tell me. I have to kill. Why? No, tell me where he is gone. Then Vyasdev asked, may I one pragunto from you? What pragunto? If somebody listen Bhagavad Gita, what is the result? The who have heard Bhagavad Gita is immortal. Oh, really immortal? Yes. Okay. If someone became unqualified, heard Bhagavad Gita from your lotus leaf, then he became immortal or not? Bholanath, how we can kill that papagayo? Vyasdev began to smile, Shivji smiled, turned back. This is the same place, Badrinarayan. Então, Shivji ali, né, com muita raiva, muito perseguindo aquele papagaio, ele chegou e perguntou para Vyasadeva: você viu onde está? Onde está? Vyasadeva disse: o que você procura, Shivji? Por que você está atrás desse papagaio? Não, simplesmente me fala onde ele está, onde ele foi. Eu preciso matá-lo. Mas por que matá-lo? Porque ele é desqualificado e ele ouviu esse Bhagavad. Ele disse: mas Shivji, posso te fazer uma pergunta? Que pergunta? Você, se uma pessoa, qualquer entidade ouve o Bhagavad, o que acontece com ele? Ele se torna imortal? Sim, ele se torna imortal. Se esse papagaio ouviu o Bhagavad da sua boca, o que acontece com ele? Sim, ele está imortal. Então, como você vai matá-lo? E ele sorrindo, Shivji também sorriu e foi embora. Aí sim, então isso aconteceu neste lugar, Badrinarayan. So first I told, this is the first day of creation and the creation of barley. Second I told, our beloved Param Gurudev established Gauriya Vedanta Samiti. Third, I spoke about the open door of Badrinarayan. It was received by 6 month human beings, 6 month demigod. Now I'm coming my fourth point. Então, Maharaj falou os 3 pontos, né, do dia de ontem. O primeiro que é, nesse dia de Akshaya Tritiya, Shri Brahma, ele cria toda a criação, ele começa a criação e ele cria a cevada, que é o primeiro grau. O segundo ponto foi o ponto de que... Qual que é? Shri Param Gurudev, ele começou essa Gauriya Vedanta Samhita também nesse Akshaya Tritiya. E o terceiro ponto é que nesse dia, as portas do templo de Badrinarayan são abertas depois de 6 meses que Badrinarayan é adorado pelos semideuses. Actually, Uno is the creation of the universe, those creation of barley, 3 establish of Gauriya Samiti, Quadre, the open gate of Badrinarayan, now 5, I'll explain here. Então, na verdade, Maharaj está reorganizando primeiro é a criação, o começo da criação. O segundo é a criação da cevada. Terceiro é a criação da fundação da Gauriya Vedanta Samiti. E quarto, a abertura das portas do templo de Badrinarayan. Agora ele vai falar sobre o quinto ponto. What is that one? The Chandan Jatra of Jagannath Dev. The devotees mere sandal palm paste enter the body of deity. Então, o quinto ponto é este Chandan Yatra, que aconteceu ontem. Quando os devotos do Senhor Jagannath, eles fazem uma polpa de sândalo e cobrem Jagannath, né, cobrem Krishna completamente com aquela polpa de sândalo. You know, first sprout of Prema Bhakti is Madhavendra Puripad. Madhavendra Puripad, Sri Chaitanya Mahaprabhu, his guru is Ishad Puripad.
Ishwar Puripad Guru's Madhavendra Puripad, his nature was he will not ask anything, neither drinking or food. What come easily he will take, not only fasting and fasting. He was doing bhajan in Govardhan, in the bank of Govinda Kunda, closing eyes, doing bhajan, and not asking anyone to give something, and not going to collect Madhukuri means chapati, some prasad, not going any day, anywhere. Então, neste mundo, o broto de Prem Madhurya Bhakti neste mundo é Madhavendra Puri. O Guru de Chaitanya Mahaprabhu se chama Ishvara Puri. O Guru de Ishvara Puri se chama Madhavendra Puri. Então, este mesmo Madhavendra Puri, ele era um devoto de alta classe. E a natureza dele era que ele nunca ia atrás de nada, de nenhuma necessidade para o seu corpo. Ele simplesmente fazia bhajan nas margens do Govinda Kunda, ali em Govardhan, e o que o corpo dele precisasse, ele não pedia para ninguém. Se viesse, ele aceitava; se não viesse, ele simplesmente continuava fazendo o seu bhajan. When an elderly person doing bhajan, all Brajavasis come, boys, girls, elderly, all, oh Baba, how are you, how do this, that. So one day, one cowherd boy came and told Baba, in our Braj, no one never fasting. Why you fasting? Why not doing Madhukuri? Baba, you are thinking how I knew this, how I knew this fact. Listen, my mother, my aunties, they are coming to fetch water, and they have seen you are all day long sitting chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All day long you are chanting. So my mother sent some milk. Baba, you can drink this milk. Baba, I cannot stay longer. I have to go to our cultivated land. If I be late here, my mother will chastise me. Baba, listen. You can drink the milk and keep this pot here. I will come later to collect the pot. Then the boy went away. And he is thinking, so many coward boys coming, this, and he not giving any kind of attention. Então, Madhavendra Puri, ali nas margens do Govinda Kunda, ele sai fazendo seu bhajan. Então, um dia, um vaqueirinho se aproximou dele e disse: "Oh, Baba, eu percebi que vocês permanecem nesse lugar fazendo bhajan. Você não come nada, você não pede nenhuma doação de alimentos, nada. Simplesmente faz o seu bhajan nesse lugar, sem pedir nada a ninguém. Por que você está jejuando? Você não sabe que aqui em Braj ninguém jejua? Ninguém em Braj jejua, nenhuma pessoa. Por que você está jejuando?" Então, talvez você está se perguntando: como eu sei? Porque os meus familiares, eles viram você simplesmente passa todo o seu tempo absorto aqui, cantando os santos nomes, sem comer, sem aceitar nada, sem pedir nada a ninguém. Então, por isso, eles me mandaram aqui com esse pote de leite para te dar. Então, não se preocupe, você pode ficar, você bebe este leite, eu vou fazer os meus deveres, não posso ficar aqui, depois eu volto para buscar esse pote. Boy is gone, the boy gone. Now Baba means Madhavendra Puri's mind is not fixed. No pastime manifest in his heart, only it is always roaming in his mind. Baba, why not collecting Madhukuri? In our Braj, no one fasting. What the boy told, only this is coming mind again and again. Who is this boy? Why any pastime not coming in my heart anymore? Who is this boy? Why is coming again and again? What may be Brajavasi boy? Let me drink the milk. As soon as he take little bit milk, all ecstatic symptom manifest in his heart. Then lamenting, fie on me, fie on me. Cheater has come and cheat me, I could not understand. Okay, but when he told, I will come back later on to collect this pot, he must come back, then I will see the cheater, how he can cheat me again. Então, Madhavendra Puri, naquele momento, quando aquele vaqueirinho
foi embora. Ele voltou à sua meditação, continuou fazendo seu bhajan, mas agora, a partir daquele momento, depois daquele vaqueiro ter ido embora, ele não conseguia se fixar em nenhum tipo de meditação, em nenhum passatempo se manifestava no seu coração. Então ele tentava, mas não, os passatempos que naturalmente se manifestavam, ele não conseguia se lembrar mais. Ele simplesmente se lembrava da voz, da maneira e das palavras que aquele menino, aquele vaqueirinho falou com ele. Então continuamente as mesmas palavras que ele falou: "Oh Baba, porque você está jejuando aqui o leite?" Então as mesmas, e repetidamente ele se lembrava daquilo. Ele ficava pensando: mas quem é esse vaqueirinho? Por que eu não consigo parar de pensar no que ele falou? Isso, pensando. Então, gradualmente ele falou: "Ok, vou beber esse leite." Assim que ele bebeu um pouquinho do leite, imediatamente todos os sintomas estáticos se manifestaram no seu coração. Ele começou a achar todos os sintomas estáticos se manifestaram e ele entendeu. Ele falou: aqui o enganador de todos os enganadores veio até aqui e me enganou. Mas, ok, quando ele falou que ele vai voltar, então vamos ver quando ele voltar se eu vou deixar me enganar por ele. So Madhavendra Puri Pad thinking in his mind, because Bhagavan is Satta Sankalpa, what he speak always coming true. While in the prison of Kamsa, when Krishna was in the womb of Devaki Devi, that was Dwarakadhish Krishna, then demigods came and praising about Krishna. They are telling, Sattang Trisattang Satta Sajani Nitancha Satte Sattasya Sattatmaka Satta Netram Sattatmakam Tang Saranam Prapadde. All demigods praying that Krishna, each and everything is coming true. So when demigods told this, so when he told, I will come later on to collect this pot, it bound to come. I will not sleep at all tonight. How you can cheat me? I will see again. Because Madhavendra was not sleeping. Sometimes sleepiness coming a little bit. But today I will not sleep at all. I see the cheater. Então, Madhavendra Puri, ele ficou pensando, ele pensou assim: de maneira alguma eu vou deixar com que aquele enganador me engane de novo. Então ele pensou: a natureza de Bhagavan, que ele é Sakya Sankalpa, ele nunca mente, ele nunca fala, ele nunca deixa de cumprir o que ele fala. Então, quando ele falou que ele vai voltar, ele deve voltar. Assim como o Senhor Krishna, o Dwarakadhish Krishna, quando ele se manifestou na prisão de Kamsa, para Devaki e Vasudeva, vários semideuses eles oraram a ele, orando como ele é verdade pura e nada que ele fala não é a verdade. Então ele pensando assim, ele falou assim: eu não irei dormir essa noite, eu irei esperar esse enganador e ele não vai me enganar de novo. E não que ele fosse dormir de qualquer maneira, ele simplesmente às vezes um pouquinho de sono vinha, ele dormia, não é que ele dormia de verdade, mas mesmo ele falou, nem isso, nem fechar os meus olhos, eu irei fechar. Not Devaki, Vasudev, Vasudev name of Krishna. Oh, sorry, okay, Vasudev. 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 Yeah, and Krishna's name is Vasudev. Okay. Alright. So, but Jogamaya Devi is holding the remote control. Like on devotee's house, other house, they have television, lying on bed, changing the channel. How? By remote control. When television started, I have to do everything manually. After the remote control came. In the same way, Bhagavan gave his remote control to Jogamaya. What she likes, she can do. So, Madhavendra Puri Pad not sleeping normally. Jogamaya Devi, Krishna ordered Jogamaya Devi, you have to do your job. Madhavendra chanting. At last of the night, fall asleep. Don't want, but fall asleep. Again that same boy came. Baba, I am the presiding deity of this village. My sevak, due to fear of Muslim, they put me in this forest. That boy hold the hand of Madhavendra Puri. Look, I am here. So, please take me out and serve me. And dream broken. Oh, again cheater came and cheated me. Fire on me. Então, a Maharaj está falando assim como a televisão, né? Talvez muitos de vocês tenham televisão. Hoje em dia, a gente tem o controle remoto. Então, ali do sofá, onde quer que a gente esteja, a gente troca os canais, faz o que for.
com o controle remoto. Então, da mesma forma, se Krishna, ele dá o controle remoto dos seus passatempos para a Yoga Maya dele. Então, a Yoga Maya, ela tem o poder de manejar, organizar e fazer o que ela achar melhor nos passatempos do Senhor Krishna. Então, por meio de Yoga Maya, ele quis que ela agisse, naquele momento com Madhavendra Puri. Ela veio e ela fez com que Madhavendra Puri, mesmo que ele não quisesse, ele caiu no sono, ele dormiu e ele começou a sonhar, ele teve um sonho. No seu sonho, né, aquele mesmo Krishna lhe veio. Ele disse, ó Baba, eu sou a deidade adorável deste vilarejo, mas o meu pujari, com medo dos muçulmanos, ele me enterrou, ele pegou a Madhavendra Puri pela mão e mostrou, ele me enterrou aqui. Você venha e me ajude agora, eu quero sair daqui, você venha e me ajude. Então, quando ele falou isso, imediatamente o sonho se quebrou e ele acordou, ele pensou, ele começou a se lamentar. Aquele enganador, ele veio novamente, ele me enganou novamente. Kaviraj Goswami describing what that Krishna telling. Kabe asi madham mor koribe seban, ei lagi pot ami kori nirikshon. Did he telling to Madhavendra Puri, oh, I am waiting for you for a long time. When Madhav will come and serve me. So what to do? He is very unhappy but happy same time because deity is here, Prabhu is here. Next day morning he called all villagers. Your deity of this village is hiding here. So they brought spade, stake, this, that. They cut the jungle, dig little bit, they found very nice, beautiful deity. Then they clean the deity, bring water from Govinda Kunda, did Abhishek, and it news spread like wildfire. And in Mathura, so many wealthy persons they came and continues 1 month doing Annakut festival, like a hill of rice, mountain of chapati, kachori, puri, laddu, so many things, so much sweet rice, so many, every single day, 1 month continue. Então, ali, né, quando o sonho se quebrou, Madhavendra Puri começou a se lamentar, mas ele ficou satisfeito, porque, na verdade, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami, ele explica a maneira pela qual a Shri Krishna, né, a deidade, falou com Madhavendra Puri no seu sonho. Ele disse, Baba, eu simplesmente, Madhavendra Puri, eu estava esperando por você há muito tempo, para que você viesse e me tirasse daqui. Então, mesmo ele estando se lamentando pelo fato de ele ter sido enganado novamente, ele ficou muito feliz também. Então, no outro dia, ele chamou todos os moradores daquele vilarejo, ele convocou eles e disse, a sua deidade está escondida aqui, venha e me ajude a tirá-lo. Então, todos vieram com coisas para escavar, né, várias coisas para escavar, e eles tiraram paz, isso, aquilo, outro, e acharam aquela deidade, eles tiraram Krishna, né, e limparam ele, banharam ele com a água do Govinda Kunda e começaram a adorá-lo. Quando os residentes de Mathura e de outros vilarejos ali perto de Govardhana, eles ouviram o que tinha acontecido, todos eles vieram até ali e começaram a fazer muitas oferendas, e durante 1 mês, eles executaram Annakut Mahamahotsav todos os dias, durante 1 mês. Montanha de arroz, montanhas de kachori, montanhas de chapati, eles ofereciam para ele todos os dias. 1 month later, when 1 month just finished, again Thakurji came in dream. Madhav, you feed me so much. Prasad is muito bom. I am completely satisfied. But, Prabhu, what about? I was so long under earth, my body is burning so much. My body not cool down yet. Prabhu, what shall I do? Madhav, I am very ashamed to tell you. You have to go to Jagannath Puri. Have to collect sandal pulp, malay chandan, make sandal pulp paste and mixed with camphor, smear entire my body, then my body will be cool. You are too old, 84 years. What can I do? I have no other choice. Então, ali, né, Krishna continuou falando. Depois de 1 mês, Krishna novamente ele veio e falou com Madhavendra Puri. Ele disse, Baba,
Durante um mês, você me alimentou tão bem, né? Tudo que você me ofereceu estava tão bom, mas eu estou satisfeito. Mas como eu estava enterrado ali, debaixo da terra, meu corpo ele está queimando ainda. Ele está queimando, está muito quente. Então, eu preciso que você me ajude. Eu disse assim, mas como eu posso te ajudar? Aí me desculpa, eu sei que você já tem 84 anos, o que fazer? Né? Eu preciso que você vá até Jagannath Puri. E ali em Jagannath Puri você colete uma Chanda, você faça uma polpa de sândalo e traga essa polpa de sândalo, ou me unte com aquela polpa de sândalo, e quando aquela polpa de sândalo entrar no meu corpo, meu corpo irá se refrescar, ficar fresco novamente. Então, me desculpe, eu sei que você já está velho, mas eu não tenho outra eu não tenho outra opção. At that time, there is no aeroplane, no train. Like nowadays, Japan has discovered 603 km/h. World best speed train. At the time, no train, but speed train. No bus, no taxi, no car, no vehicle at all. Have to go only by feet. So Prabhu told Madhav, you are too old, but I have no choice. Madhavendra Puri very happy. He engaged a Brahmin for worshipping and he went to Jagannath Puri. On the way, he landed in one place named Remuna. And when he was there, then they opened the curtain, opened the door, do arati. So fragrant coming, so nice fragrant. He's thinking, oh, what kind of prasad they offer to deity? If I can get little bit taste, I can do for my Gopal also. But his nature, his rule, he will not ask anything to anyone. If somebody gave, he will take, otherwise fasting and fasting. Então, Gopal, ele disse a Madhavendra Puri, ele disse, Baba, me desculpe, eu sei que você está tão velho, mas eu não tenho outra opção. Mas na época não havia avião, nem trem, nem carro, nem táxi, nada disso havia. Então ele teve que ir caminhando toda aquela distância até Jagannath Puri, de Vrindavan. Então, mas Madhavendra Puri estava muito feliz, não? Ele queria servir o seu Senhor. Então ele engajou com os brahmanas ali do vilarejo para que continuassem a adoração de Gopal, e ele começou a sua viagem. Então ele conseguiu aquele chanda, né? Na volta, ele parou num lugar chamado Remuna. E ali em Remuna ele foi visitar Gopinath, no templo de Gopinath. E ele chegou na hora do Ati. Quando ele chegou ali no templo, na hora do Ati, ele estava tendo o Ati de Gopinath, ele sentiu um cheiro, uma fragrância tão maravilhosa, né, da prachada que estava sendo oferecida para Gopinath, que ele começou a pensar, que tipo de fragrância é essa que eu estou sentindo? Como eles cozinham? Que ingredientes eles usam? Né? Eu queria tanto saborear para eu poder cozinhar isso para o meu Gopal. Mas como a natureza dele era que ele nunca pedia nada a ninguém, o que viesse ele aceitava, então ele não pediu nada para provar, nada. When Pujari put deity rest, closed the door, everybody gone, and Madhavendra Puri went from there, close by one big people tree, was sitting and chanting. Midnight, Thakurji came, Pujari, get up, get up. Oh Pujari, dear Prabhu, don't disturb me. Prabhu, I fall asleep just now. Oh, get up. Prabhu, why disturbing? If you disturb, how I can do Mangalarti in time? Oh, Pujari. Prabhu, what shall I do? I have one devotee, special devotee has come named Madhav Puri. I have stolen one pot of Kheer Amrit Kali for him. Prabhu, no. I count by my own hand 12 pots. Pujari, get up. No, Prabhu, I counted 12 pots. Pujari, due to influence of my Jogma, you don't know. Prabhu, where it is? Then Krishna telling, behind my cloth, like my feet is like this, and cloth here, and behind feet, I hide there, you don't know at all. How it is possible? When you are offering bhog in front, how it will go there? Okay, when Thakurji telling stolen, let me go. Took bath, then he opened door, enter,
and found really. Then he took it and again put Thakurji, everything put in rest. Oh, he must be very fortunate, very near and dear, kith and kin, entourage of Gopinath. He took that pot, cried out, "Who is Madhavpuri? Madhavpuri? Madhavpuri?" Going here and there. Madhavpuri, who is calling my name? At night, midnight, calling out my name? Yes, I am Madhavpuri. Oh, আপনার লাগি তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি. For you, Gopinath has stolen kheer. So he gave to him and did pranam and came out, walk out from there and fall asleep. Então, depois do arte, Madhavendra Puri, ele ficou ali perto, debaixo de uma árvore, fazendo seu pai, descansando ali, debaixo de uma grande árvore de pipa, não sei como se chama em português. Então ali estava descansando. E ok, o dia se passou, a noite chegou. E no meio da noite, o Gopinath, ele veio no sonho do Pujari. Ele veio no Pujari, no seu sonho, ao vivo, não sei, os dois. Então ele disse, "Oh, Pujari, Pujari." O Pujari, "Oh, o que, meu senhor? Pujari, acorda, acorda." "Oh, não, senhor, não, eu tenho que descansar." "Oi, Pujari, eu tô te chamando, acorda." "Mas, meu senhor, se acordar agora, como eu vou fazer Mangalati amanhã no horário? Eu não vou ficar muito cansado." "Daí, Pujari, você acorda. Eu escondi um pote de kheer, de arroz doce, pro meu devoto que está aqui." Ele disse, "Não, como é possível? Eu contei exatamente 12 potes, que é a quantidade que eu ofereço todos os dias." Aí o Pujari, "Você não sabe de nada? Pela minha Yoga Maya, você não viu quanto você contou." Sim, ele começou a acordar, o Pujari começou a acordar. Ele disse, "Sim, você vai e veja, você não contou bem. Eu escondi um pote." Sim, então ele começou a ficar curioso. "Como que o senhor escondeu um pote de kheer? Como é possível isso?" Ele disse, "Mas onde, meu senhor?" "Ali, debaixo da minha roupa," né, que Krishna está com aquela posição, né, dos pés dançando. Então, atrás da minha roupa, atrás do meu pé, ali está o pote de arroz doce. Você vai lá e pegue, e você dê esse pote de arroz doce para o meu devoto Madhavpuri, que está aqui perto, aqui. Ele instruiu ele onde Madhavpuri mais ou menos estava. Então, o Pujari, agora ele estava bem acordado, ele tomou banho e foi, e ele realmente achou o pote de kheer. Ele pensou, quem é a pessoa tão especial? Quem é esse associado íntimo do meu senhor? Que ele próprio escondeu um pote de kheer para o seu devoto. Quão querido e íntimo ele é, o meu senhor? Eu quero encontrar tal pessoa. Então ele foi com esse pote de kheer, à meia-noite, chamando, "Oh, Madhavpuri, Madhavpuri, onde está Madhavpuri?" E Madhavendra Puri, ele ouviu, ele pensou, "A essa hora, meia-noite, quem está procurando por mim?" Ele disse, "Eu sou Madhavpuri." Ele disse, para você, o meu senhor roubou um pote de kheer para você. Então ele deu esse pote de kheer, e Madhavendra Puri, ele aceitou o pote, e ele ficou muito feliz de encontrar a pessoa e voltou para descansar. Madhavpuri thought in his mind, tomorrow after Mangalarati, which I will tell to everyone, so then Tundumundu will come to me and disturb me. So I will not stay here. They will give too much pratishtha. Pratisthar bhaya puri jaya palaiya. Due to fear of pratishtha, name and fame, Madhavpuri immediate from there walk out. And it tasted so beautiful, so tasty. Even nowadays, the Amritkali Prasad is so tasty, you cannot believe. And after taking, he break the pot and put on his one corner of cloth. When I will be hungry, I will take one piece. He went to Jagannath Puri, taking so much sandalwood, camphor, coming back, and he has other to carry all this. But although Madhavpuri ran away from there, the fear of pratishtha, but Bhagavan want to give pratishtha to his devotee. What happened after translation? Então, Madhavendra Puri, ele pegou aquele pote de kheer, ele aceitou aquele pote de kheer, e ele começou a saborear aquilo, aceitou, né? E aquele arroz doce se chama Amrit Keli, é um tipo de arroz doce que até hoje em dia, se qualquer pessoa prova aquilo, ele tem um gosto que simplesmente não é completamente celestial, não é deste mundo. Então ele honrou aquele kheer, ele saboreou aquele kheer,
E ele guardou o pote, ele quebrou o pote em diferentes pedaços e guardou com ele, porque ele pensou, quando eu estiver com fome, eu irei comer este pote, deste aqui. Então, assim, ele pensou, ó, amanhã cedo, bem cedo pela manhã, eu vou embora deste lugar. Porque todos vão saber o que aconteceu e naturalmente todo mundo vai vir e me dar todo tipo de honra, respeito e adoração, né? Por isso, então ele fugiu, ele queria fugir dessa adoração, dessa pratista, ele não queria nada disso. Então ele fugiu dessa pratista, mas o que fazer? Ele com todo o sangue que ele estava trazendo, levando para Gopal. Então, mas quando o Senhor decidiu que ele queria dar essa pratista para Madhavendra Puri, então não tinha como Madhavendra Puri fugir daquela pratista. Pujari told after Mangalarati to everyone, they went could not found him. Pujari went, well, it was here, none can found. Now he came back, now he arrived in Ramuna. His own deity Gopalji telling, oh Madhav, I am giving you so much trouble. You are too old, 84 years aged old man. Listen. Myself and Gopinath are same. There is no difference between myself and Gopinath. So you make sandal pulp paste and mixed with camphor and smear the body of Gopinath, then my body will be cool. You don't know bring so much, you can do everything there. Now Gopal ordering what can do? Because Gopal want to the name and fame of his Madhav Puri. There is no other choice. Madhavendra Puri came temple and told Pujari. So my Gopal has told this. And he had arrived. He told Tundumandu, hey, this is Madhav Puri, this is Madhav Puri. For whom did you stolen kheer? From that very day, Thakurji's name became Kheer Chora Gopinath. First name was Gopinath. Kheer Chora means sweet rice, the Amrit Kali kheer. Chora means we have stolen, the thief. Due to stealing the kheer, his name became Kheer Chora Gopinath. Então, Madhavendra Puri, né, pela manhã, depois, assim, bem pela manhã, o Pujari, ele já tinha contado para outras pessoas, eles foram procurar quem é Madhavendra Puri, todos queriam conhecê-lo. Então, eles chegaram naquele lugar onde Madhavendra Puri estava, ele não estava ali, não estava mais ali. Então, o Pujari disse, ele estava aqui, mas não está mais, deve ter ido embora. Mas o Madhavendra Puri não estava muito longe dali, ele ainda não tinha saído de Remuna, mas não estava naquele lugar. Então, mas quando ele estava começando a sua viagem, Gopal ele veio e falou com ele e disse, Madhavendra, Madhavendra Puri, eu estou te dando tanto trabalho, você é tão velho, tendo que caminhar tanto, carregando todo esse sândalo. Olha, me escute, essa deidade de Gopinath não é diferente a mim, então nós somos o mesmo. Então você simplesmente ofereça este sândalo a Gopinath, que essa será uma oferenda para mim também. Então você não precisa vir até Gopinath, você fique aí e ofereça isso para Gopinath. Então, Maharaj está falando que se o próprio Bhagavan decide dar pratista para o seu devoto, como o devoto pode fugir? Então, Madhav Puri, ele teve que voltar até o templo com o sândalo que ele estava carregando. E assim que ele chegou no templo, o Pujari disse, ele é Madhav Puri, que Gopinath roubou o kheer para ele. Todos ficaram, ele é Madhav Puri. Então, ok? Então, a partir daquele momento, Gopinath ele começou a se chamar Kheer Chor Gopinath. Kheer é esse amrit, esse arroz doce transcendental, né? Se chama, Kheer, e Chor é o ladrão, é aquele que rouba o arroz doce. Então ele começou a se chamar, em vez de Gopinath, Kheer Chor Gopinath. So in this very day, Jagannath Dev will come for boat pastime. In Jagannath Puri, there is so many ponds. One pond named called Indradumna Sarovar or Chandan Sarovar. Jagannath Dev is Pratibhu is representing Vigraha Madan Mohan will come to do boat pastime. So in that pond, this square, four corner in Jagannath Puri, prominent 5 Shivji. The most prominent one, Lokanath Mahadev. Lokanath Mahadev will be as a bodyguard or security force of Madan Mohan in same boat with him. Another 4 corner, 4 Shivji will be there. This is in the Chandra Sarovar. Yes, because Chandra Sarovar or Indradumna Sarovar. Same. Então ali em Jagannath Puri existem, tudo isso é parte desse Chandanyatra.
Então, em Jagannath Puri existem dois sarovas prominentes, Chandan Sarovar e Indradyumna Sarovar. Are they the same sarovar? Two different? Same. Então, os dois Two são different mesmo, name. dois nomes diferentes para o mesmo sarovar, que é um lago, né, digamos assim, um lago transcendental. Então, nesse Chandan Sarovar, uma vez nesse Chandan Yatra, eles começam a celebrar Chandan Yatra, primeiro eles executam esse passatempo de barco, né? Eles trazem um barco para o Senhor e ali uma deidade idêntica à deidade de Jagannath, digamos assim, ela está ali no barco e ali em Jagannath Puri existem 5 Shivas preeminentes. O mais importante deles se chama Lokanath Mahadev. Então, Lokanath Mahadev, ele fica dentro do barco como segurança, né, de Jagannath Dev e as 4 esquinas daquele sarovar, daquele lago, são também, como se diz, guardadas, né, pelos outros 4 Mahadevs proeminentes ali de Jagannath Puri. This pond digged by King Indradyumna, so it called Indradyumna Sarovar. And Jagannath Dev, in form of Madan Mohan, putting sandal, coming both pastimes, so called Chandan Sarovar. Então, Maharaj está explicando que esses dois nomes para o mesmo sarovar são porque esse sarovar se chama Indradyumna Sarovar porque esse sarovar foi escavado pelo próprio rei Indradyumna Maharaj e esse sarovar se chama Chandan Sarovar porque na forma de Jagannath, na forma de Madan Mohan, ele é coberto por sândalo e vai executar os seus passatempos de barco ali naquele sarovar com um sândalo que é Chandan, então se chama Chandan Sarovar também. I have one pregunta to you all. When Krishna was as a Bhajanandan, whenever he going cow grazing, stealing butter, he no need any bodyguard, no Shivji, nothing. But now why need bodyguard? So one need, two not, five bodyguard. Why you want? Então Maharaj tem uma pergunta para todos. Se em Braj, em Vrindavan, Shri Krishna, ele vai para todas as florestas de Vrindavan, roubar manteiga, fazer isso com as suas vacas, isso e aquilo, ele não precisa de nenhuma segurança. Então, por que aqui o próprio Shri Krishna, na forma de Madan Mohan, ele está ali com não somente um segurança, mas 5 formas de Shivas estão ali, né, sendo os seguranças dele. Por quê? Quem vai responder? Lilananda, Sundarananda, Sita Thakurani, or in Gopinath, Khechara Gopinath here, Gopinath Das, who will answer? No idea. When Krishna was in Braj, he has no power. All power in Nandava, and Nandava is king. He is only naughty boy, naughty son of Nanda Baba. So now he became Dwarakadhish, so much money. When so much money, then you need bodyguard security force. In Braj, all money holding by Nanda Baba, not in Krishna Sen. Now he became Paisa Wala, so he need bodyguard or security force. Então, Maharaj está explicando que em Braj, em Vrindavan, Krishna é simplesmente o filho de Nanda Maharaj. Ele é o filho levado de Nanda Maharaj. Ele vai para lá e para cá sem nenhuma preocupação, porque Nanda Maharaj é o rei dali. Mas quando ele vai para Dwarka, né, quando ele é o Dwarkadish, que é ali, né, em Jagannath Puri também, ele agora ele se tornou um Paisa Wala, que é uma pessoa rica, então está cheio de dinheiro. Então, quando uma pessoa tem muito dinheiro, naturalmente ele precisa proteger esse dinheiro, ele tem segurança. Então, agora Krishna, ali em Dwarka, em Jagannath Puri, ele tem segurança, porque agora ele é rico. This bodyguard or security force for wealthy person came from Dapar Yug, or came from Satya Yug, from India, not from Western brain. Therefore, security force, alarm system, and you can see Prime Minister, President, they have bodyguards. From where? Came from Então, Maharaj está falando que esse sistema de seguranças para pessoas ricas já começou já na era de Satya Yuga, como a gente vê agora, não é uma coisa nova, veio da Índia, não veio daqui. Naquela época já as pessoas ricas, o próprio Senhor, tinham seguranças. Hare Krishna, Vrindayai Tulasi Devai Priyayai Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Saptavattai Namo Namaha Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha. If you think class is good, then straight go to Gurudev. What I have heard from him, only present to you like a postman. Então, Maharaj está falando, se vocês acham que a aula foi
foi boa, agradável. É simplesmente o crédito de Shila Gurudev que está falando por ele, né? Que ele está simplesmente repetindo as palavras dele como um carteiro, né? Então, sim, mensageiro, né? Or I am repeating like a papagayo. Ou ele está repetindo como um papagaio. Tarun, why all these people come? For whom all people came here? Jai Gopal. Now Mahamantra and Mahaprasad. Tomorrow morning I am leaving for here to Argentina. Then I'll come back again, and from 28 to maybe 28 April to 4 May I will be in Sao Paulo. You can talk with Bolivia. On the way back my flight 7:20 AM and I arrive here after 7 hours later. Because not direct flight, maybe some hour have to be detained there. If they can change and make any direct flight. 7:20 means I have to be there 5:20 AM. So I cannot do anything of my southern bhajan. It is better they can change and direct flight. Mahamantra? Class okay? Sita? Wonderful, Maharaj. Wonderful or beautiful? Wonderful, beautiful, astonishing, everything. Or fantastic? Fantastic. Arrange my person. Have to boil this. I take that tea. जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री भक्तिवेदांत माधव महाराज की जय। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare